E aí, nação rubro-negra, Genê falar com vocês aqui agora com o Show do Mengão número 2. O Show do Mengão é um jogo de perguntas e respostas, onde a gente vai estar testando aí o nosso conhecimento a respeito do nosso grande amor, da nossa grande paixão, que é o Flamengo. A gente está brincando aí com amigos e parentes, respondendo as perguntas, né? São 16 perguntas, sendo as 5 primeiras de níveis fáceis, as 5 próximas níveis intermediários e as 6 últimas um pouco mais difíceis, tá? Então a gente vai estar começando aí agora com as perguntas. Pergunta de número 1, valendo 1000 pontos. Quantos títulos carioca tem o Flamengo até o ano de 2022? Resposta A, 45. Resposta B, 37. Resposta C, 23. Resposta D, 26. Resposta E, 39. A resposta certa é a letra B, 37. O Flamengo é o maior vencedor do Rio, com 37 títulos. O Fluminense vem em segundo lugar com 32. O Vasco vem em terceiro lugar com 24 títulos. E o Botafogo vem em quarto lugar com 21 títulos. Pergunta de número 2, valendo 2000 pontos. Quando foi criado o primeiro time de futebol do Flamengo? Resposta A, 1938. Resposta B, 1927. Resposta C, 1910. Resposta D, 1911. Resposta F, 1915. A resposta certa, letra D, 1911. A equipe de futebol do Flamengo foi criada em decorrência de uma desavença entre o seu rival Fluminense. Em 1911, o atleta Alberto Burg, que jogava no futebol do Fluminense e remava no Flamengo, propôs a criação de uma seção de futebol no clube de regatas, e foi assim que nasceu o Departamento de Esporte Terrestre. Pergunta de número 3, valendo 3000 pontos. Qual foi o primeiro esporte praticado pelo Flamengo? Resposta A, futebol. Resposta B, basquete. Resposta C, vôlei. Resposta D, remo. Resposta E, tênis. A resposta certa, letra D, remo. No final do século XIX, o remo dominava o Rio de Janeiro. 6 jovens do bairro do Flamengo tiveram a ideia de criar um grupo de remo para disputar com clubes de outros bairros o esporte e a atenção das meninas cariocas. Em outubro de 1895, estes jovens já estavam fazendo uma travessia partindo da Praia do Caju, em Ramos, em direção à Praia do Flamengo. Pergunta de número 4, valendo 4000 pontos. Em cima de quem o Flamengo foi campeão na Copa União de 1987? Resposta A, Grêmio. Resposta B, Botafogo. Resposta C, Inter. Resposta D, Palmeiras. Resposta E, São Paulo. A resposta certa é a letra C, Inter. Flamengo e Zico levou a melhor sobre o Internacional de Tafarel. Após empatar em 1-1 na primeira partida da final da Copa União de 87, Flamengo e Internacional chegaram ao Maracanã no dia 6 de dezembro de 1987 para decidir
quem seria o melhor time do Brasil, dando, claro, o nosso grande Mengão, que ganhou de 1-0 com gol de Bebeto. Pergunta de número 5, valendo 5.000 pontos. Antes de pertencer ao Flamengo, o grande goleiro Raul jogava em qual time? Resposta A, São Paulo. Resposta B, Inter. Resposta C, Atlético Paranaense. Resposta D, Palmeiras. Resposta E, Cruzeiro. Resposta certa, letra E, Cruzeiro. Na sua estreia pelo Cruzeiro, em 1965, como não havia uma camisa que os coubesse, Raul pegou emprestado uma camisa amarela, o que não era habitual na época. Todos os goleiros usavam a cor preta. Era a cor padrão de todos os goleiros, de modo que a camisa amarela de Raul acabou chamando muita atenção. Foi um goleiro que nunca se deixou abater e começou a se destacar com boas atuações. Dessa forma, o que antes fora motivo de escândalo passou a ser encarado como um talismã pela torcida cruzeirense, e assim não pôde mais abandonar o uniforme amarelo. Em 1978, foi para o Flamengo, tendo entregado ao lado de Zico, Júnior, Leandro e Titas e outros. Pergunta de número 6, valendo 10.000 pontos. Em 2006, o Flamengo foi bicampeão da Copa do Brasil, em cima de quem? Resposta A, Vasco. Resposta B, Cruzeiro. Resposta C, Grêmio. Resposta D, Santos. Resposta E, Botafogo. A resposta certa, letra A, Vasco. Pela primeira vez na história, Flamengo e Vasco disputaram um título nacional. O rubro-negro não perde uma final para o Vasco desde o Campeonato Carioca de 1988. De lá para cá, foram 5 decisões e 5 títulos flamenguistas estaduais, de 99, 2000, 2001 e 2004, e a Copa do Brasil, 2006. Pergunta de número 7, valendo 20.000 pontos. Como era a primeira camisa do time de futebol do Flamengo? Letra A, preta com mangas vermelhas. Letra B, 4 quadrados grandes, 2 vermelhos e 2 pretos. Letra C, vermelhas com mangas pretas. Letra D, listradas em pretos e vermelho. Letra E, vermelha com uma faixa preta. Resposta certa, letra B. 4 quadrados grandes, 2 vermelhos e 2 pretos. O primeiro uniforme dos guerreiros rubro-negros não era como o tradicional, que na época só vestia a equipe do Remo. A camisa tinha 4 quadrados grandes e alternados, 2 vermelhos e 2 pretos, e recebeu o apelido carinhoso de papagaio de vintém, porque parecia uma pipa e era vendida por qualquer vintém, os centavos da época. Pergunta de número 8, valendo 30.000 pontos. O que significa o número de 1895 na camisa do Flamengo? Resposta A, o Flamengo foi reconhecido pela FERJ. Resposta B, o Flamengo comprou seu primeiro terreno. Resposta C, o ano em que o Flamengo foi fundado. Resposta D, o ano que o Flamengo se uniu ao Fluminense. Resposta E, o ano em que o Flamengo criou seu primeiro time de futebol.
Resposta certa, letra C, o ano em que o Flamengo foi fundado. A fundação do Flamengo ocorreu não em função do futebol, mas sim em função do remo, esporte muito popular no Rio no final do século XIX. Tão popular que a população carioca se reunia aos domingos para assistir às apresentações de remo. É claro que nesse contexto as moças ficavam ali suspirando pelos remadores fortes e bronzeados, geralmente atletas do Botafogo, clube já em funcionamento na cidade do Rio de Janeiro. Visando a conquista de mulheres e, portanto, inconformados com a desvantagem que levavam em relação aos remadores, alguns jovens da praia do Flamengo decidiram fundar um novo clube de regatas. Assim, em 1895, reuniram-se para fundar o Clube de Regatas do Flamengo. Pergunta de número 9, valendo 40 mil pontos. Quais eram as cores do Flamengo no início? Resposta A, laranja e verde. Resposta B, branca e vermelha. Resposta C, laranja e preta. Resposta D, azul e amarela. Resposta E, azul e preta. Resposta certa, letra D, azul e amarela. Os uniformes ouro-azul, como eram popularmente chamados, vinham da Inglaterra e logo o preço para trazê-los ao Brasil era um pouco exorbitante. Este contexto fez acender a luz na cabeça do tesoureiro, pois, além do custo da exportação, as peças também desbotavam rapidamente. Pergunta de número 10, valendo 50 mil pontos. Quando foi o primeiro jogo do Flamengo na história? Resposta A, 3 de maio de 1912. Resposta B, 15 de novembro de 1895. Resposta C, 10 de fevereiro de 1915. Resposta D, 20 de março de 1910. E resposta E, 6 de janeiro de 1925. Resposta certa, letra A, 3 de maio de 1912. Em 3 de maio de 1912, acontece a primeira partida do Flamengo, uma grande vitória de 15-2 sobre o Mangueira, no campo do América. Pergunta número 11, valendo 100 mil pontos. De quanto foi a maior goleada do Flamengo em cima do Botafogo? Resposta A, 6-1. Resposta B, 7-2. Resposta C, 8-1. Resposta D, 10-0. Resposta E, 9-2. Resposta certa, letra C, 8-1. Em toda a história do torneio, o Flamengo também possui uma ampla vantagem sobre o Botafogo. Em 235 partidas, foram 91 vitórias do Flamengo, 67 empates e 77 derrotas. Na edição de 1926, o Fla aplicou uma maior goleada sobre o Botafogo, 8-1. Pergunta de número 12, valendo 200 mil pontos. Quem é o maior artilheiro do Flamengo no Brasileirão? Letra A, Bebeto. Letra B, Zico. Letra C, Gabigol. Letra D, Renato Abreu. E letra E, Adriano.
Resposta certa, letra B, Zico. Com 135 gols, Zico foi o maior artilheiro do Flamengo em brasileiros. Pergunta de número 13, valendo 300 mil pontos. Quais foram os marcadores da primeira partida da final do Brasileirão de 1992? Letra A, Júnior, Zico e Paulo Nunes. Letra B, Gaúcho, Júnior e Nélio. Letra C, Zico, Nélio e Júnior. Letra D, Wilson Gotardo, Zinho e Júnior. Letra E, Paulo Nunes, Júnior e Nélio. Resposta certa, letra B, Gaúcho, Júnior e Nélio. O Botafogo, com a melhor campanha da competição, entrou na decisão precisando apenas de 2 empates ou de um empate na soma dos resultados. Mas o Flamengo fez 3-0 no primeiro jogo e reverteu a vantagem, com gol de Júnior, Nélio e Gaúcho. Pergunta de número 14, valendo 400 mil pontos. Qual time foi vice-campeão em 2009? Letra A, Grêmio. Letra B, São Paulo. Letra C, Palmeiras. Letra D, Fluminense. E letra E, Inter. Resposta certa, letra E, Inter. Em 2009, o Flamengo, em segundo colocado, estava a 4 pontos do Palmeiras, com os mesmos 30 jogos realizados. O time comandado por Andrade e capitaneado por Adriano Petkovic só assumiu a liderança na 37ª rodada, sendo campeão e o vice-Inter. Pergunta de número 15, valendo 500 mil pontos. Quantas vezes aparece a palavra Flamengo no hino? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Resposta A, 4 vezes. Resposta B, 5 vezes. Resposta C, 6 vezes. Resposta D, 7 vezes. Resposta E, 8 vezes. A resposta certa é a letra D, 7 vezes. No hino, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, aparece a palavra Flamengo 7 vezes. Esse hino não é o hino oficial do Flamengo, e sim o hino mais popularmente conhecido. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Pergunta de número 16, valendo 1 milhão de pontos. Em qual bairro fica a sede da Gávea? Resposta A, Flamengo. Resposta B, Botafogo. Resposta C, Laranjeiras. Resposta D, Lagoa. Resposta E, Gávea. Resposta certa, letra D, Lagoa. Ao contrário do que as alcunhas podem sugerir, a sede da Gávea não fica no bairro da Gávea, mas sim no bairro da Lagoa, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, e no bairro do Leblon. A alcunha da Gávea ficou, pois terreno doado ficava na freguesia da Gávea, conforme a antiga divisão administrativa da cidade, ficando próximo da estação do metrô, Jardim de Alá. O local está, além da sede social e administrativa do clube, um complexo esportivo, onde seus sócios praticam esporte e se divertem na sua sede social.